Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de História, tá bom? Então vocês vão abrir a apostila de vocês na página 23, tá? Essas atividades é da aula anterior, então a Pro vai passar a correção para vocês e depois nós vamos dar continuidade à nossa matéria de hoje, tá bom? Tem algumas perguntas aqui, ó, como a primeira, tá? Use o que aprendeu. Número 1. Desenhe no quadro a seguir uma pessoa com a qual você se identifica. Pode ser um familiar ou um amigo. Depois escreva algo sobre a pessoa que você desenhou e sobre as semelhanças e as diferenças que você percebe entre você e ela. Então, essa aqui é uma resposta pessoal, tá? Essa, a número 2, a número 3 também. Então, assim que vocês conseguirem responder, vocês tiram uma foto e mandam para a Pro, tá? Para que eu possa corrigir. Agora, número 4, eu vou passar a resposta para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Página 23, História, tá bom? Número 4. Por que o trabalho dos indígenas foi vantajoso para os portugueses no início da colonização do território? Resposta. O trabalho dos indígenas foi vantajoso para os portugueses porque eles conheciam muito bem as matas, além de ser uma mão de obra numerosa e com pouco custo, tá? Essa é a resposta aqui da número 4, da página 23. Agora nós vamos aqui, ó, para a página 24, tá? Esta página aqui. Então, aqui embaixo nós temos letra A. Compare os mapas e identifique os territórios que eram ocupados pelos povos indígenas em 1500 e as regiões que são ocupadas por esses povos na atualidade, tá? E letra B. O que é possível concluir sobre as transformações na situação dos povos indígenas ao longo do tempo após a chegada dos portugueses? Então, a resposta aqui da letra A é: as áreas ocupadas pelos povos indígenas diminuíram muito, tá? E na letra B, o que é possível concluir sobre as transformações na situação dos povos indígenas ao longo do tempo após a chegada dos portugueses? Então, a resposta é: os indígenas tiveram seus territórios restringidos ao longo dos séculos após a chegada dos portugueses. Então, seus territórios foram restringidos, eles foram diminuídos, né, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, após a chegada dos portugueses, tá bom, pessoal? Aqui a número 6 já seria uma pesquisa, lembra que vocês tinham que fazer? Então, a resposta aqui é pessoal. Nós vamos para a próxima página, página 25. Mais um desafio. Responda as perguntas a seguir. A. Qual foi o primeiro produto que os portugueses começaram a explorar e a extrair no território que hoje corresponde ao Brasil? Então, a resposta é pau-brasil. B. Qual foi o primeiro produto que os portugueses começaram a produzir no território? A resposta é açúcar. Letra C. Como se chamava a relação de troca que os portugueses estabeleceram inicialmente com os indígenas? A resposta é escambo. Letra D. Qual era a situação dos africanos que eram trazidos de maneira forçada para a colônia? Resposta: escravidão. Letra E. Qual era a atividade econômica praticada pelos portugueses que envolvia a escravização de pessoas? Resposta: comércio. Então, aqui, pessoal, nós terminamos a nossa correção, tá? Desse mais um desafio na página 25. Agora, nós vamos iniciar a nossa matéria de hoje, tá? Então, nós vamos aqui para a unidade 4, ó, influências culturais, tá? Então, nós temos aqui, ó, sempre os primeiros passos. Nós vamos iniciar aqui observando bem a gravura, tá vendo? Dessa página e da próxima página, tá? Vocês observem bem na apostila de vocês, tá? Então, aqui vem algumas perguntinhas iniciais. Primeiros passos. O que as pessoas representadas na ilustração têm em comum?
E quais são as influências culturais da sua família? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui na nossa matéria e depois vocês vão conseguir responder lá, tá? Os primeiros passos. Agora nós vamos aqui, ó, para a página 28, ó, falar um pouquinho sobre povo brasileiro, tá? Nessa página aqui. Então, eu ler para vocês. Vocês acompanhem aí, tá bom? Para conhecer o Brasil, os povos e as culturas fazem parte desse imenso país. É interessante observar suas visões de mundo e as relações que esses povos estabelecem entre si. Conhecer os grupos sociais e étnicos do lugar onde vivemos pode nos ajudar a construir nossa própria identidade, a conhecer e a valorizar nossa história e cultura, assim como reconhecer e respeitar outras culturas. Neste quadro aí que vocês estão vendo, é o quadro Mestiço, quadro do pintor Cândido Portinari. Ele é do ano de 1934, tá? Então, aqui embaixo nós temos desafio. Número 1. Observe a pintura de Cândido Portinari reproduzida nessa página. Leia a legenda e identifique o título e a data da obra. Número 2. Você sabe o que significa a palavra mestiço? Se não souber, procure no dicionário e troque informações com alguém aí de casa, tá, pessoal? Aqui tá pedindo com os colegas, mas como nós não estamos na escola, então vocês vão trocar essas informações com alguém mais velho que estiver em casa. Então, vocês vão trocar informações sobre o significado dessa palavra. Número 3. Na sua opinião, o povo brasileiro é formado por muitos povos e culturas? Na sua família existe essa mistura étnica e cultural? Dê exemplos. Então, se existir, né, essa mistura na família de vocês, vocês vão dar exemplo, tá? Que mistura é essa? E quem são as pessoas da família de vocês, né? E vão dar o exemplo aqui, tá bom? Agora, página 29. Diferentes visões de mundo, tá? Essa página aqui. Aqui diz assim: visão do indígena segundo os europeus. O primeiro contato entre os povos indígenas e os portugueses a partir de 1500 foi de muita estranheza para ambas as partes. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. Como os indígenas não tinham escrita, a maioria dos registros feitos no período colonial sobre esse primeiro contato, como escritos, gravuras e ilustrações, representam a visão dos europeus. As fontes históricas que encontramos para o estudo da visão indígena são seus mitos, suas lendas, suas histórias e sua tradição oral. É sempre importante lembrar que toda fonte histórica representa a visão de um mundo de quem a produziu. Observe a gravura a seguir. Olha, essa gravura aqui, tá? Então, vocês observem aí na apostila de vocês. É uma gravura de Hans Staden, produzida em 1557 e publicada no livro Duas Viagens ao Brasil. Representa, na visão do artista, os indígenas tupinambás. Jogo rápido. 1. Leia a legenda da imagem e identifique a data da gravura, onde ela foi publicada e seu autor, tá? Então, vocês vão observar aqui e vão responder a pergunta 1. Número 2. Troque impressões com seus colegas sobre a forma como os indígenas foram representados na gravura. Registre a seguir suas conclusões. Então, o que quer dizer troque impressões? Quando vocês olham para esse quadro, qual a impressão que vocês têm? Como que eles foram representados aqui, né? Então, vocês vão trocar essas informações com alguém da casa de vocês e vão escrever aqui, né? Registrar a seguir as suas conclusões. Olhando para esse quadro, o que você concluiu? Como você acha que foi representado aqui? Então, vamos escrever aqui embaixo, tá bom? Próxima página. Influências indígenas, tá? Ó, esse texto aqui que eu ler para vocês.
Muitos hábitos indígenas foram incorporados pela sociedade não indígena e ainda hoje permanecem presentes no nosso modo de vida. A mandioca, a batata doce e o milho são exemplos de alimentos que faziam parte da alimentação indígena e hoje fazem parte da alimentação de todo o povo brasileiro. Outros costumes indígenas que se difundiram foram o hábito de tomar banhos todos os dias, dormir em redes e utilizar cestos. Além disso, muitas palavras de origem indígena também foram incorporadas à língua portuguesa, que é a língua oficial do Brasil, como pipoca, catapora, abacaxi, caju, capim, jabuticaba, jiboia, sabiá, entre tantas outras. Várias lendas, o que são lendas, pessoal? São histórias compartilhadas de modo oral ou escrita e que explicam a origem de coisas ou de acontecimentos reais ou imaginados. Então, várias lendas que fazem parte do folclore brasileiro têm origem na cultura indígena, como a lenda da sereia Iara. Segundo essa lenda, Iara é uma índia sereia que vive no fundo do rio Amazonas, na floresta amazônica, e que canta na beira do rio para atrair homens e levá-los para o fundo. Por conta dessa lenda, muitos indígenas que vivem nas margens do rio Amazonas evitam passar pela beira do rio no entardecer do dia. Aí nós temos aqui um jogo rápido. Prestem atenção aí na apostila de vocês. Número 1. Você já leu ou ouviu falar de alguma outra lenda indígena muito popular no Brasil? Conte para os colegas o que sabe e ouça as informações sobre as lendas que eles conhecem. Então, se vocês conhecem alguém, pessoal, façam um pequeno texto. Aliás, se vocês conhecem alguma lenda diferente dessa aqui, que a Pro tá falando sobre a sereia, vocês podem escrever sobre elas, tá? Pode escrever com a própria palavra de vocês. Vocês pegam um caderninho de história, façam lá o cabeçário, coloquem o título dessa lenda e escrevam um pequeno texto sobre ela, tá bom? E tirem uma foto também e mandem para a Pro, tá? Número 2. Desvendem o enigma a seguir e descubra a palavra de origem indígena incorporada à língua portuguesa. Cada símbolo corresponde a uma letra. Observe a legenda e depois escreva a palavra nos quadrinhos abaixo. Então, aqui, ó, pessoal, vocês vão prestar atenção aqui, ó, nessas símbolos que tem aqui, e cada símbolo aqui representa uma letra. Então, vocês vão descobrir aqui embaixo qual é a palavra, tá? Está escrita aqui. Número 3. Você conhece alguma palavra ou expressão de origem indígena que é utilizada na região em que você mora? Troque informações. No caso, tem que ser com alguém da família de vocês, tá bom? E vocês, se descobrirem alguma palavra, escrevam aqui. Porque aqui tá pedindo para trocar informações com os colegas e o professor. Então, como a Pro sempre diz, né? Como nós não estamos na escola, tem que ser com alguém mais velho em casa que possa ajudar vocês aqui nessa resposta. Agora, nós vamos aqui, ó, para a página 31. Hora da leitura, tá bom? Agora, você vai ler um texto do livro Pindorama, Terra das Palmeiras, de Marilda Castanha. Leia com atenção e compartilhe com os colegas e o professor suas impressões. Então, de novo, vocês vão compartilhar aí em casa com alguém mais velho, tá bom? Pindorama, Terra das Palmeiras. Era assim que os povos de língua tupi chamavam o lugar em que viviam. A si próprios chamavam de Caruíque, e as palmeiras davam nomes diferentes como Inajá, Pupunha, Buriti, Tucum, Tucumã, Pindoba e Tucumaí. Em Pindorama, todos os dias eram dos índios e também dos papagaios, dos tamanduás, dos gaviões. E do urubu-rei, da jaguatirica, da ariranha, do jacaré de papo amarelo, do peixe-boi, do lobo-guará, do macaco-prego,
do Mutum. A terra em que hoje vivemos e que chamamos de Brasil abrigava tribos com nomes sonoros. Em 1500, quando a esquadra de Cabral chegou aqui, tudo o que se via parecia eterno. Hoje, descendentes dos povos originais como os Krenak, os Pataxó, os Murá, os Machacali, os Chavante, os Craó, os Chacriabá, os Carajá ou os Ticuna vivem nas aldeias lutando para preservar sua língua, seus hábitos, suas tradições e sua própria terra. Dos 6 milhões de índios, restaram apenas 300 mil. Matemática estranha, que em 500 anos não multiplicou o número dos índios. Subtraiu. Então, pessoal, agora aqui embaixo vocês têm algumas atividades para responder sobre o texto, tá? Então, aqui número 1, registre a seguir os nomes dos povos citados no texto. Então, vocês vão voltar no texto, ler com bastante atenção, tá? Para poder registrar o nome dos povos citados no texto. Número 2, agora leia com atenção o parágrafo final do texto e responda. Letra A. Quantos indígenas existiam na época da chegada dos portugueses ao Brasil? Letra B. Quantos restaram na atualidade? Letra C. Em pouco mais de 500 anos, a população indígena aumentou ou diminuiu? Então, vocês vão fazer essas atividades aqui, tá? E como a Pro falou, por favor, quem puder, tirem uma foto e mandem para mim, tá bom? E por essa aula é só. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.